Está no ar Papo de Subúrbio, o local onde a cultura e a comunidade se encontram. Então, voltamos para dizer que o nosso convidado de hoje é suburbano do Complexo da Penha, historiador como a gente. Ela não, que matemática não tem bem, né? Mas enfim, minoria. Mas é um pensador, um intelectual importante para a gente pensar no direito à cidade, para pensar numa cidade que represente não só o subúrbio, mas que represente, né, a grande maioria da população trabalhadora que constrói cotidianamente essas experiências, né, do nosso subúrbio para o mundo. Derê, obrigado, irmão, por estar aí hoje. Pô, vai ser um prazer tocar essa ideia contigo, irmão. Obrigado por você ter atravessado o Rio de Janeiro, todo mundo que chegou aqui na Ilha Grande, olha. Na Ilha do Governador, atravessou o Rio de Janeiro. Você tá bem? Tô bem. Bebe pouco ontem, mas tô bem. Ele sempre fala isso que é atravessar. Que é atravessar o quê, pô? Ele é longe, cara. Não, que longe o quê? Você veio da onde, ele? Veio da UERJ. Vim da UERJ hoje. Fez uma pontezinha pra chegar aqui, né? Andamos uma pernadinha, né? Um pouquinho. Não, a Michele Diniz, a esposa do Elias Jabu, que teve aqui, ela falou que chegar na ilha não atravessa. Falou pra te agradar, aquela gente boa, pessoa educada, né, cara? Vai falar. Eu cheguei 2 horas depois, né? Na fonte do saber. Hein, Derê? Vai, Derê, fala. Você tá feliz em estar aqui, Derê? Bom, tô muito feliz. Já precisa ele começar dizendo, não, tá merda, ele tá aqui. Não, tô mais ou menos. Segunda-feira você me traz pai. Não, gente, é muito feliz de estar aqui, agradeço demais o convite. Acho fundamental a gente poder ter um papo descontraído, porém sério, sobre o nosso subúrbio, né? Sobre as condições de direito à cidade, sobre as nossas favelas também. Então, agradeço demais o convite, estamos aí à disposição para fazer esse papo. Pô, Derê, vamos começar então resgatando a sua essência suburbana, tá? Como é que foi se reconhecer como suburbano para você? Eu sempre pergunto isso para mim, porque para mim o subúrbio era um lugar muito idílico, meu lugar de me apropriar da rua. Eu morava numa rua que tinha uma feira na Cruz de Souza, então no final de semana a rua era nossa. Mas eu confesso que quando eu fui estudar na Zona Sul para fazer um pré-vestibular, no 3º ano, eu percebi que existia um preconceito muito forte com relação à maior parte da população que vive nos subúrbios, nas favelas, nas baixadas, nas periferias. Eu estudei no Maitá, no Centro Educacional da Lagoa. Quero fazer propaganda não, mas... Só queria saber o bairro, só pedir para o teu bairro. Era o Maitá. E aí eu vou te perguntar, porque a gente sabe que existe um processo de segregação, né, muito forte na cidade do Rio de Janeiro, que está diretamente ligado à herança escravista dessa cidade. E eu queria saber como você, né, se identifica enquanto suburbano e como é que você percebe, né, nesse momento, a importância de se posicionar. Bom, a gente não se enxerga, né, até a gente sair. Eu tive o mesmo processo que você, né? Porque a gente só vive a nossa vida naturalmente. Desde os meus 7... Eu não nasci na cidade do Rio, nasci na cidade de São João de Meriti, mas com 7 anos de idade eu já me mudei para o Complexo da Penha, né, para a Vila Cascatinha, que na verdade é no bairro de Olaria, mas faz parte do Complexo da Penha. Então a gente simplesmente a gente vive, né? E a gente só vai se dar conta quando a gente sai e tem um olhar de fora, né? Então, acho que mais quando eu fui estudar na UERJ, né, fui cursar História, que a gente começa a circular mais pela cidade, conhecer outros locais, né, frequentar a Zona Sul, ter amizade da Zona Sul, e aí a gente percebe, pô, a cidade não é igual, né? Daqui pra cá é diferente, daqui pra cá, né? E aí a gente pensa, pô, o nosso subúrbio, ele carece de muitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo também a gente percebe que o nosso subúrbio tem uma cultura muito rica, né? E muito diferente, né? Do nosso modo de viver, do nosso modo de se relacionar com as pessoas, da sociabilidade suburbana. Então, eu acho que foi quando eu entrei pra universidade que eu comecei a ter essa visão de fora, quando eu comecei a frequentar outros lugares, que eu falei, pô, eu sou suburbano, né? Então tem que reivindicar esse chão de onde eu venho e essa cultura, essa sociabilidade, e defender ela onde eu estiver, né? Circulando pela Zona Sul, pelo centro, estando com os amigos playboy que a gente faz quando entra na universidade, mas a gente passa a defender um pouco mais de onde a gente vem quando a gente passa a circular mais pela cidade. Pô, bacana saber que você vem de São João de Meriti, porque
eu sou um dos defensores que a gente tem que ter uma perspectiva de subúrbio itinerante. Tem que ter uma perspectiva de um subúrbio que ultrapassa essas fronteiras, né, municipais, que se torna um subúrbio metropolitano. E eu costumo conceber o subúrbio como um ethos, uma forma de ser, de viver, né, de pertencer à cidade, de lutar, evidentemente, nesse processo, por direitos, né, por isonomia, por participação cidadã. E é importantíssimo falar ali, né, dessa fronteira ali entre o Rio Pavuna, Meriti, porque a gente tem ali uma fronteira invisível que foi criada. Parece que a gente atravessa, né, a ponte. Nós saímos do município do Rio de Janeiro, né, saímos da... E é tão perto, né? Totalmente integrado à cidade do Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, São João de Meriti, durante muito tempo, foi um dos piores índices de desenvolvimento humano, né, do estado do Rio de Janeiro, colado aqui a região municipal, como a gente pode falar, né, um território, mas um lugar com muitas questões a serem resolvidas. Eu, quando entrei para o estado, em 2009, eu comecei a dar aula em São João de Meriti e vivenciei, de fato, uma série de questões que tornavam a educação um elemento imprescindível ali para a tentativa de transformação daquela realidade. E eu vou querer chegar na universidade, vou querer chegar na educação, você como um educador, mas antes disso eu quero saber como é que foi a tua formação no subúrbio, como é que foi as tuas vivências suburbanas, né, familiares, de rua, como é que foi a tua infância suburbana? Bom, acho que falando só um pouco de São João, né? São João era tão precário e eu gosto muito dessa tua visão, né? Do ethos suburbano, né? Porque quando você chega na Baixada Fluminense, a vida e a vivência é como nós vivemos nos nossos subúrbios, nas nossas favelas, né? E até do ponto de vista, se pensar, as próprias favelas também têm esse ethos suburbano. Porque se chega na favela da Zona Sul, as pessoas estão vivendo como a gente vive na Zona Norte, na Zona Oeste, né? Dentro dos nossos subúrbios, né? Eu frequentei muito a Cruzada São Sebastião, a Rocinha, né? E a gente vê isso muito forte, né? E São João é tão precário que eu não tinha nem maternidade. Na minha certidão de nascimento tá lá em Nova Iguaçu, porque eu não tinha maternidade, então minha mãe teve que me parir na maternidade em Nova Iguaçu, né? Hoje já tem, mas São João é uma cidade enorme e carece de muitas coisas, né? Mas falando da minha infância suburbana, né? Acho que tive uma infância como muitos suburbanos. Eu cresci num quintal de família, né? Então, ali, todas as casas ali com a minha tia, com as minhas primas, meus primos, então a gente foi criado todo mundo junto ali. E rua, né? Então era futebol na rua, era peão, bola de gude. Pipa eu nunca fui muito bom, não, mas... Somos dois. Tinha essa cultura muito forte, né? E até quando época de pipa, né, nas férias, ficava meio excluído, porque eu queria fazer outras coisas, mas os jovens sempre gostavam muito. Hoje em dia até essa cultura se perdeu um pouco, né? A gente não vê mais tanto. Mas na época que eu crescia, pipa era algo... a galera ficava esperando as férias para comprar. A gente tinha aquela questão da rivalidade, né? Como morava na rua de subida, né? Então as lajes eram bem altas, né? Então tinha aquela rivalidade de um quintal para o outro, de quem ia cortar o outro, tudo mais. A pipa, então, eu ficava meio excluído. Mas a gente crescia ali, né? Então era o futebol, né? O famoso golzinho na rua. Na época a gente tinha a nossa trave de então de você ferro, sofisticado, né? pô. Não usava nem a havaiana, nem o matinho arrancado, nem um feixe de capim pra fazer o golzinho, pô. Não. Vocês eram sofisticados. Tinha lá lata de óleo de soja. Era subúrbio. Subúrbio também é sofisticação, rapaz. Porque o que acontece? A rapaziada que era da geração anterior, né? Depois que eles ficaram adultos, aí um já soldava, o outro, aí tiveram a ideia, botaram. Então a gente tinha nosso golzinho, porque no final da minha rua tinha era subida e no final era plano, né? Que era o larguinho que a gente chamava, porque a rua ia assim, no final ela ia largando assim, né? E depois era sem saída. Então a gente fazia, né? E aí tinha a trave de ferro e tinha uma área, que só podia fazer gol de dentro da área, né? No nosso golzinho lá no futebol. Mas aí já na Penha. Lá na Rua Mirar, né? Onde eu cresci ali. Então só podia fazer aquele 10 minutos ou 2 gols, só podia fazer de dentro da área. Terminasse empatado, tinha um círculozinho no meio da rua que você cobrava o pênalti, né? Do meio da rua, na travezinha pequenininha eu acho essas regras do golzinho, da né? pelada maravilhosa. 10 minutos, 2 gols, estourada da defesa. Isso aí. Então tinha esse negócio. E claro que ficava... o time que ficava de fora, esperando a próxima gandulava, né? Porque tinha essa questão de chutar a bola
na casa do vizinho, né? Na parte de trás de onde terminava a rua, que tinha meio que um lixão, aí tinha que entrar lá. Não, uma regra que tinha muito na minha rua, isolou, tem que buscar. Se isolou, tu vai Quem buscar. isola, busca. Quem isola, busca. Porra, Quem isola, essa não. busca. Que parada é Tem essa? uma Então a gente, essas brincadeiras de subúrbio, né? Bem depois começou a chegar negócio de videogame, né? PlayStation 1, etc. Então tinha aquele negócio de... Fliperama, tu ia? De Nossa, fliperama, The King of Fighters. Oh. Isso aí era febre, né? A galera tipo, fazia fila, isso aí jogava um pouquinho melhor do que eu Ele é soltava mais pipa. jovem. Nossa, Não, Atari. eu tinha duas coisas que eu não gostava na minha infância. Não gostava assim, uma eu até fazia, que era pipa, que me rendia, todo mundo fazia, mas eu também não entendia. E bola de porque gude? brigar. Ah, bola de gude eu gostava muito. Nossa, bola de gude a minha não búlica, ia. triângulo, eu me amarrava. Agora, pipa eu não gostava muito, porque eu achava que sempre dava briga, confusão. Pipa da briga. E videogame também nunca gostei, achava chato, porque, pô, ficava parado ali, eu sempre perdia, eu era péssimo naquilo, aí eu falava. E depois também, quando começou ter a condição melhor, chegava um ping-pong, né? Aí a gente conseguia ping-pong juntar. é legal. Ping-pong já é. Também era uma rivalidade. Ping-pong era uma porta de... Sempre tinha uma obra que sobrava uma porta. Isso aí. Compensava Uma naval. porta ali. Isso Rapaz, aí, isso aí. Ping-pong fazia sucesso na escola, porque pô, a escola tinha aquele mesão de concreto que ninguém comia, ele era só ping-pong. Aí tu fazia uma linha assim, com um pedaço de madeira, alguma coisa. E tinha uma outra brincadeira também que a gente brincava muito lá na rua, era bom porque era descida, que ficava embaixo sempre se ferrava, né? Mas que hoje em dia eu não vejo mais as crianças brincando, que é taco, né? Ah, Tá bom, né? Que taco, eu bet, né? gente. Lá chamava de taco. Muito bom, Taco. Também, muito onde eu morava, bom. tava. Não, Era também. cantado, era É a mesma regra, Beth. Faz a Tem casinha, Beth, bota eu nunca bota ouvi a taco, falar, não pode- Beth. se o taco estiver na casa, não Nunca pode ouvi derrubar Bet. lá. Tu já ouviu Bet? Eu nunca ouvi Bet. Nunca Sempre ouvi foi Bet. taco. Bet Jogava Vai ser pra taco. você. E aí, como a rua era descida, né? Quem ficava embaixo, quando acertava na veia, a bolinha já era. Aí Já. acabou. Aí era pá. Aí batia assim rapidinho. Ah, gente, ninguém sabe o que é brincar de taco com essas crianças. Não sabe o que Ai, foi. gente. E você pensa, olha, igual futebol, né? É uma brincadeira que é simples, que é dois pedaços de madeira, duas garrafas PET e uma bolinha. Não, e as Pode brincadeiras. fazer até de papel, rolava com... As brincadeiras, elas eram mais simples, sem ser saudosista, mas eram mais simples, né? Você brincava de pular elástico, que era uma coisa, porra... Pular elástico. Pô, né? Tinha Bola, uma parte barato, que era sempre carrinho. difícil O mais passar, eu complexo, treinava. o mais complexo era o carrinho de rolimã, mas, pô, a gente conseguia, né? Na rua tinha uma feira, sempre A tinha rolimã umas, nunca sempre umas não bilhas. gostei, não, porque eu sempre achei que eu ia cair. Eu fazia isso todas. Eles falaram, eu soltava pipa pra caramba. Tu soltava, trabalhou de pipa? Muito, era boa. Tenteava, de Eu ia bicava, pegar, é ia mesmo? no terraço e ficava... Tudo é brincadeira. Dedo todo cortado. Não, é ruim. Eu conseguia, rapaz. Eu brincava disso tudo. Legal. Que isso, cara? Uma coisa que a gente tinha lá, onde eu acho que isso teve em outros lugares também, que era colecionar maço de cigarro, embalagem de maço de cigarro. Essa tu Porque fazia? elas eram bonitas. Todo mundo colecionava. Era banda de Hollywood, Ó, arrebentava, né? Eu lembrei de uma que a gente fazia bastante na minha rua, que era corrida de chapinha. Sim. Fazia a chapinha de cerveja, né? Fazia a pista aqui, bandeira pra sair. Só 3 petelequinhos tinha que dar, até chegar no outro lugar. Eu tô vendo que Fazia som? virou Eu colecionava papel de cartas. Botava perfume, escrevia pro Até hoje namoradinho eu sei. também. Ah, Só meu Deus do romântica. céu. A última Eu romântica sei. aqui entre De nós. noite, tudo é silêncio, o vento bate no meu rosto, enxuga uma lágrima que cai, porque poema aí, lembrei-me de Dom. você. Olhar teu sorriso. Não, virou uma nostalgia, né? Todo mundo fica lembrando. Nunca 10 mais minutos com esqueço. eles falando que brincava. Não, mas sabe por que é bacana falar É muito disso? legal Eu acho mesmo. sim. Porque, de certa forma, ali se germina uma cultura comunitária, né? E de rua. Gente, vamos ser bem sinceros. Essas brincadeiras eram... E de brincadeiras saudáveis na rua. E elas eram Identidade. predominantes nos subúrbios muitas vezes por escassez de espaços públicos adequados, para falta ausência de praças, ausência de áreas, né, de lazer, que faziam com que a gente tivesse que promover na nossa própria sociabilidade, nossa própria prática cotidiana, a apropriação e a criatividade desses espaços. Então, acho que isso é um elemento importante para essa noção de pertencimento que você vai construir, né, na tua trajetória política, de luta, de militância, da reivindicação do lugar público, né? Quando você vai pra rua, você vai pra rua pra conversar, bater papo, que hoje em dia você tem esses espaços pouquíssimos. Você tem hoje na universidade que você consegue sentar. Mas aí não é bater rua, um papo. né? Não é rua, mas hoje você não tem mais isso de ficar Lá na rua a gente tinha um banquinho, né? Que na verdade era um
pedaço de concreto que ficou de uma obra lá. Caiu lá E a e- gente sentava lá pra trocar ideia. Quando a gente começou no chão mesmo. a ser mais, né, adolescente, a gente se reunia ali também pra sair, né? Quando a gente começou a sair de noite e tal. Aí ali era o nosso A gente era no chão mesmo, Mas é né? legal o Rafael falar isso, é verdade. E- né? É um Eu lembro espaço. de um amigo meu que faz a história mais engraçada que eu já ouvi. Ele falou assim, tá pra nascer a mulher, o homem que vai me bater, a mãe dele. Porque a mulher já nasceu, bora pra dentro da tarde, agora. Não, tinha esse negócio também, né? Chamou, tem... Chamou daqui. Não dá pra chamar duas, Porque três vezes, não. acarreta exatamente isso que você falou, né? Os vínculos sociais que depois vai ajudar na formação de cada Com suburbano. certeza. Né? As histórias, né, que são E- pessoas diferentes. Assim, acho que são dois elementos marcantes dessa sociabilidade popular, né, na cidade do Rio de Janeiro. É a apropriação da rua, a rua como espaço de lazer, seja nas festas, nas brincadeiras de criança. A gente entrou no mês de junho, né, mês de São João, e a gente sabe como é Fechava as importante, ruas, né? né, fechar as ruas, evidentemente. E também a cultura escolar, porque muitas vezes o espaço que era usado para algumas festas ou para uma certa apropriação quando você não tem, né, um investimento do poder público em lazer, é a escola aberta. Eu lembro de ter gincana, das escolas públicas serem lugares que a gente podia, até final de semana, soltar pipa na quadra. Então, acontecia também isso. E aí a minha pergunta, Dere, para você vai nesse sentido. Em que momento acontece, né, esse primeiro insight, essa primeira olhar, esse primeiro momento que você pensa assim, olha, eu sou um representante da minha cultura suburbana, eu acho que a gente precisa lutar, militar, atuar nessa frente. Quando é que surge isso para você? Acho que tem dois momentos que me trazem mais, assim, pra ter uma visão mais política das coisas e uma militância, né? Acho que um momento, primeiro, foi... os dois estão relacionados ao vestibular, né? Acho que o primeiro é quando teve a situação do problema com o Enem, né? Na época, eu fiz o Enem 2008, 2009 e 2010. Uhum. Então, não lembro qual foi o ano, acho que foi 2008, 2009, que teve um problema com o Enem e tudo mais. E aí, na época, teve uma entrevista do presidente da Uni falando e tal. Hoje eu consigo compreender que ele estava defendendo ali o Enem enquanto política pública, enquanto o vestibular de democratização do acesso à universidade. Mas na época eu não entendi dessa forma, né? E aquilo me causou uma revolta e tal, porque eu, jovem, achava, pô, tem que defender, né, a União dos Estudantes, tem que defender os estudantes, defendendo o governo e tal. Mas não era bem isso que o menino estava falando, mas aquilo me gerou... Provocou uma reflexão. Alguma reflexão. E depois, no pré-vestibular, eu fiz o pré-vestibular na igreja São Sebastião, ali, em Ramos, ali, perto de casa. E tinha uma professora de história, claro, incrível, a Carla, que trazia essas reflexões, e alguns outros professores também que tentavam, né, fazer esses debates e trazer a gente para refletir. Então isso me gerou alguma reflexão. E depois, quando eu entrei na universidade, aí as coisas foram meio que caminhando, né? Eu fui estudante cotista da universidade, a gente via a situação, né, dos estudantes cotistas também, ali dentro da UERJ, porque, embora a UERJ tenha sido a pioneira a ter curso noturno, depois as cotas, mas no início das cotas, a gente tinha uma assistência estudantil muito precária, né? Para o estudante poder se manter na universidade. Então essas coisas foram criando. Aí você entra na universidade, conhece as organizações, conhece o movimento social, conhece tudo, né? E aí, a partir disso, quando eu passei a lutar dentro da universidade, eu passei a refletir sobre as coisas de fora da universidade também, né? Então, claro, aí, defender a cultura, defender principalmente quem está fazendo cultura na rua, né? As rodas de samba de rua, o hip hop, etc. Então, isso também gerou esse incômodo e fez com que eu entrasse nessa militância. Eu vou voltar só um pouquinho, mas nesse mesmo contexto, porque assim, a gente quando escolhe fazer história, né, e de certa forma, esse foi o meu processo, não sei se foi o seu, da Elaine também, mas tem muito dessa utopia da transformação, dessa perspectiva de entender que a história é um processo, e se esse processo se estabelece assim, a gente pode lutar para transformar essas realidades, né? Você falou que
obviamente, no pré-vestibular, aflorou esse viés de participação, de atuação, né, de reivindicação política, mas você já entrou ali no pré-vestibular pensando em história? Você já tinha no teu radar assim, a possibilidade, não, eu estou fazendo um pré para história, não, você falou assim, eu vou ver o que eu vou conseguir passar e... O que vai dar? O que vai dar isso aqui? Tem uma história engraçada sobre essa questão da profissão, né? Porque desde de criança eu era convicto de que eu ia ser neurocirurgião. Que isso, cara? Porque o que acontece, cara? Tem uma coisa muito da cultura de favela que são as novelas, né? E eu assistia muito a novela. E não lembro, tinha uma novela que um dos personagens principais era o neurocirurgião, né? E eu via aquilo ali e falava... E minha mãe achava o máximo. Pô, meu filho quer ser médico. Porra, então ela obviamente, ela alimentou esse desejo, esse sonho. Qual o nome da sua mãe, André? Isabel. Dona Isabel, Cristina. Isabel. E quando você veio falando o que é história... Então, aí não, foi decepção, pior. mas veio decepção. Foi pior, porque o que acontece? Depois, foi aquele negócio de, não sei bem se eu quero fazer faculdade e tudo mais, né? E aí, no meu ensino médio, no terceiro ano, a escola fez a parceria lá com a CUFA, porque a CUFA tinha um projeto de teatro, né? Sim. Financiado pelo Ministério do Turismo e tudo mais. Aí eu entrei para fazer esse curso de teatro. Aí eu falei, não, eu quero ser ator. Aí eu não quero saber esse negócio de faculdade, eu quero ser ator e tudo mais. E aí minha mãe... E Dona Isabel ficou como nesse momento? Não aceitou, né? Obviamente, não Bateu o aceitou. desespero. E aí o que ela fez? A diretora lá da escola, né, começou a falar para os alunos, para espalhar uma fake news do bem, vamos dizer assim, de que quem não fizesse o Enem não ia receber o diploma do ensino médio, né? E aí minha mãe, também combinada lá com a diretora, ficou fazendo esse teor psicológico. Não, tem que fazer o Enem. Uma articulação aí, tem que né? fazer o Enem, tem que estudar, tem que fazer faculdade. E beleza, aí eu fui fazer o Enem, né? E aí o pobre suburbano, quando não sabe o curso que quer fazer, o que é? Administração. Eu vou fazer o vestibular para administração. O direito, né? Também tem uma galera que... O direito. E aí eu fiz, né, o Enem, né? Obviamente não passei, não tava nem com cabeça para isso. Aí minha mãe ficou meio chateada, eu falei, tá bom, mas eu vou estudar, vou fazer faculdade, já que é isso que a senhora quer, eu vou fazer, mas eu vou passar numa faculdade pública pra senhora, pra gente, né, não ter essa dificuldade de ter que trabalhar mais, né, pra poder pagar a faculdade. Aí que eu comecei a estudar a sério, e aí no pré-vestibular, por conta dessa professora Carla, que eu falei, não, eu quero fazer história, porque essa professora é muito legal, a matéria é dela e tudo mais. E aí minha mãe também não gostou muito, mas falou, pô, você quer fazer história, sempre te incentivei a ler, te dei um monte de livro, você lia, mas nunca ligou muito, tá, agora você vai fazer história. Eu falei, vou fazer história. A importância do professor, né? E num segmento que eu defendo muito, porque é um segmento que a gente fala muito de educação, né? A gente vive um país que mantém historicamente, né, uma educação também dividida para classes populares, um tipo de educação, né, e outro tipo de educação para os filhos das classes dominantes, a gente pode usar essa perspectiva. Mas essa questão do ensino superior... Gente, é muito recente o processo de entrada da classe popular nas universidades, né? Não estou dizendo que não existisse antes essa brecha, mas se hoje já é difícil, imagina como era. E é fundamental falar dos pré-vestibulares comunitários, falar de projetos como o Educafro, que tem uma luta, uma trajetória de luta em periferia, na Zona Oeste, na Zona Norte, né, em comunidades, para que a gente pudesse ter os pré-vestibulares comunitários, principalmente a partir do início dos anos 2000, ganharam uma força muito significativa. E a própria universidade teve que se render a isso. Eu lembro que em 2004 eu estava no UFRJ e veio um projeto de extensão chamado CPV Caju e depois Nova Iguaçu, que eu trabalhei, né, como professor, como bolsista na época, mas por uma demanda externa muito grande que existia. E isso associado também à lei de cotas, né, a própria 10.639, que é de 2003 e que pressiona, né, para que a gente possa ter um conjunto de medidas, né, que valorizem não só o ensino, a educação na afrodiaspórica, mas que consiga colocar e manter, como o Dere falou bem, né, o jovem de comunidade nas universidades. E você vivenciou isso na prática, né, ali na UERJ, né? Sim, eu vivenciei. Inclusive, eu estive lá no podcast do Frei Davi agora, que bacana, no final de maio. Ele tá com um programa semanal, acho que é semanal, lá no
no ICL. Pô, que legal. No YouTube, aí Pô, fica a dica aí, porque... Ele é a referência, né? É importante instituto. Ele tá com um programa lá, meia horinha, né? Algo curto, mas ele me convidou lá, a gente pôde falar um pouco sobre isso, né? Eu falo que eu sou filho das cotas, né? Porque eu entrei na minha graduação por cota, depois fiz meu mestrado, né, lá na FRJ, no IPUR, também entrando por cota, e hoje eu voltei para a UERJ como servidor da casa, né, fazendo concurso público também pela lei de cotas de concurso, né? E o quanto é importante isso, Então, né? eu sou filho do pré-vestibular, né, popular. Então, eu fiz esse pré-vestibular na igreja lá, e hoje a gente fundou e tem um pré-vestibular também, que é o Só Cria, né, uma rede de educação popular, que surgiu na Rocinha em 2009, a partir de uma demanda também dos estudantes do CIEP, da Rocinha, né? A gente tinha uma relação lá com os meninos do Grêmio e que nos procuraram para pedir ajuda em termos de como organizar o Grêmio, né? Como eles fazer reivindicação lá das demandas estudantis. E aí eles falam pra gente, pô, mas a gente tem uma demanda aqui que a galera se forma e não tem o que fazer, né? A galera não entra na universidade, não tem emprego e tudo mais. E eles tinham essa demanda de criar uma forma dos estudantes entrarem na universidade, né? E aí veio da gente criar o pré-vestibular, o Só Cria. No primeiro ano funcionou dentro do CIEP, né? O Ayrton Senna, lá na Rocinha. E depois a gente conseguiu uma sede própria dentro da Rocinha e nos mudamos para lá. Né? Então ele nasce na Rocinha, hoje ele já tem outros polos, né? Temos na Barreira do Vasco, inclusive dentro do Colégio Vasco da Gama, né? Bacana. Primeiro, na verdade, ele chega na Barreira do Vasco na Associação de Moradores, né? Inclusive eu sempre, toda oportunidade, agradeço a presidenta Vaninha, né, da Associação de Moradores, que cedeu espaço para nós lá, e depois o Vasco abraça o processo também, e lá, como o Vasco tem o colégio, tem uma estrutura, recebeu a gente lá. Então só queria ter essas duas unidades, e também tem uma unidade no centro da cidade, que funcionou durante muitos anos também na igreja do pastor Marcos Davi, né, que também é um cara incrível, que fez um livro defendendo as cotas a partir da perspectiva bíblica, né, a Bíblia e as Cotas. Então a gente está fortalecendo muito esse projeto de educação popular, que é o Só Cria. Já conseguimos aprovar mais de 50 estudantes para universidades públicas ou privadas com bolsa, né? Especialmente a PUC tem feito essa parceria com a gente, né? Porque está ali do lado da Rocinha, então a gente consegue que alguns estudantes nossos vão para a PUC com 100% de bolsa. Então a gente tá nessa luta aí, estamos querendo cada vez mais expandir o Só Cria. Acho que esse é um dos projetos principais, assim, que eu tenho muito orgulho da gente tocar, porque é isso, a educação para nós, quem vem de onde a gente vem, é também fundamental. Eu acho que é importante também, eu falo da universidade, porque para mim foi um divisor de águas, né? Porque eu fiz matemática, né? Eu fui criada por uma mãe, um pai, um pouco... como vou dizer assim, bem... a cabeça a cabeça daquela conservadores da época, né? E quando você vai para a universidade e você começa a conversar com várias pessoas, né, de vários lugares, né, isso vai abrindo sua mente de uma tal forma e você vai começando a entender e você não sabe qual foi o momento em que você mudou. Quando virou a chave, né? Qual foi o momento que eu mudei? Eu sei que foi na universidade. Não, foi na universidade, porque não precisa nem ser escola só pública, não, é porque ali quando você está com pessoas de vários lugares, né? De vários vivenciamentos, né? E ali é um espaço público de onde você possa conversar, né? Que você pode falar e você está mais amadurecido, né? Então, assim que eu falo, gente, foi ali, vira a chave, eu não sei como eu mudei, quando eu mudei, eu não sei. E essa questão é muito importante, eu fiz inclusive... matemática, que as pessoas têm maneira de falar assim, porque você vai na universidade, vão fazer sua cabeça. Não, ninguém fez na minha cabeça, não. Ninguém falou nada além de matemática para mim, não. Na universidade, eu fiz a UFRJ, só tinha matemática mesmo. O que me modificou foi o fato da conversa. A sociabilidade ali da universidade, a abertura de mente. E lá no Só Cria, inclusive, a gente fala
faz todo o esforço de falar, o Só Cria não é um pré-vestibular, o Só Cria é um movimento social de educação popular, né? Porque muitos dos nossos alunos, pela primeira vez, podem, porque a gente tem as nossas ações de extensão, né? Então a gente leva os meninos no teatro, né? A gente conseguiu levar eles lá no Teatro Municipal para ver Pô, que bacana. o Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, que é... O Hilton Cobra, entrevistamos o mestre Cobrinha aqui. Então, foi fundamental. A gente faz a visita guiada na Pequena África. A gente, enfim, tá sempre levando eles para não ficar só aquela questão do conteúdo do vestibular, né? Claro que é muito importante que eles passem no vestibular, mas a gente entende que essas ações também ajudam a eles passarem no vestibular. Cara, eu concordo plenamente com o que vocês falaram, porque a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a gente está falando de universidade pública, e se ela é pública, todo mundo tem direito e tem que ter acesso a ela, direto ou indiretamente, porque a gente, né, sabe que, infelizmente, as universidades ainda têm muros, ainda têm seguranças, né, ainda tem um sistema de seleção que é excludente, foi feito para ser excludente. A gente é da área de história, social. cara. O cara que faz um pré-vestibular, que tem que estudar, né, do século X a.C. até o século XXI, né? Ou seja, o cara tem que estudar no mínimo 31 séculos de história para fazer uma prova. Você sabe que tem um processo de exclusão que passa por ali. Tem um local, né? Então, é importante que a gente fale sobre isso, fale da importância da democratização do ensino público, da acessibilidade, e é importante que a gente fale isso de dentro, que a gente possa estar ali, porque durante muito tempo o discurso se manteve, mesmo com as cotas, excludente. Não, porque vão entrar aqui, os cotistas vão abaixar a qualidade da educação. Ainda E tem, tem Era que falava na UERJ, né? Ainda tem. Era o que se falava na UERJ. Né? Você fala muito bem sobre isso, né? E eu falo o oposto. Eu falo que as cotas salvaram a Universidade Pública da mediocridade. Porque se pensar, inclusive a UERJ, por exemplo, antes das cotas, a UERJ não figurava em nenhum ranking de qualidade de universidade no país ou internacional. E hoje, 20 anos depois do sistema de cotas, não existe um ranking de qualidade de universidade que a UERJ não esteja entre as 10 primeiras, entre as 15 primeiras, né? Então, foi junto com as estaduais, né? Primeiro do Rio de Janeiro, junto com a UNB. Primeiro ela teve curso noturno, né? Que as outras não tinham. E depois o sistema de cotas, inclusive cotas raciais, né? Mas essa questão do vestibular é isso, é um filtro social. Até para tem o Rashid, né? Que é um MC lá de São Paulo, né? Que tem uma música dele que é Estereótipo, que ele fala, né? Quantas vezes você teve que acordar para trampar e passou 2 horas só no caminho e no vestibular disputou com quem acordou mais de 2 horas e foi pro cursinho. A Bia Fernandes também fala, cota não é esmola, né? Pobre não vai pra USP. E já dizia o Martinho da Vila, né? Felicidade para ser no vestibular, mas a faculdade é particular. Né? Livros são caros, não tem dinheiro para pagar. Então, não é só você entrar na universidade, né? Você tem que dar acesso à pessoa a continuar na universidade, né? Sim. Não, tanta coisa. A primeira coisa que eu acho fundamental nisso, e aí, juntando um pouquinho o que a Valesca trouxe, é que a gente sabe que a universidade é um celeiro fundamental de troca de ideias, né? De troca de ideias e do respeito à diversidade. Então, assim, o campo da ciência é um campo do debate, né? Independente da área de ciência que você represente. Sim. Então, é um campo que a gente tem que atuar, porque a gente acabou de vivenciar um momento que até hoje ainda é crítico, que a própria ciência era questionada, né? Questionada como se a ciência pudesse ser um instrumento de dominação política de um ou outro viés. Não, ciência fosse alguém que pegou um jornal e começou a ler um jornal, ali uma notícia. É um presidente que diz que não quer ser atendido por um médico que passou na cota. Isso é inadmissível. Um desgoverno que foi muito ruim para o campo da educação, em todos os quesitos, mas principalmente para descredibilizar essa ideia de que a universidade é o lugar da possibilidade de trocas, é o lugar do entendimento, é o lugar do avanço da pesquisa. E essa democratização, desculpa te cortar, essa democratização da universidade e a diversificação da universidade refletiu inclusive na política. Claro. Porque se você vê hoje, quando a gente tinha pensado uma Aniele Franco ministra, né? Ela é fruto do sistema de cotas, né? Como a gente pensar na Marielle, que virou todo esse símbolo, né? E a
Marielle, ela entra na política porque tinha uma política pública na PUC que ela conseguiu uma bolsa de 100% para ela estudar ciências sociais. Né? Então, a democratização da universidade é também uma democratização da política, porque a gente vê que quem está na política, quem está nos cargos de poder, é a gente que acessou a universidade, que passou por todo esse processo que a gente está falando aqui também. Perfeito. Então, o sistema de cotas contribuiu até para isso. É importante que a gente diga que a universidade não é a salvação do mundo e que nem todo mundo precisa passar por ela para ter um nível de conscientização, Com certeza não. de entendimento, de criticidade sobre a realidade. Mas é um espaço Mas é um espaço de que ideias. nós não podemos, de maneira nenhuma, né, manter o sistema elitista que exclui, né, a grande maioria da população para ter acesso a essa possibilidade de trocas. Dere, eu quero entrar num campo, e aí eu acho que a gente vai chegar, tudo vai culminar para essa ideia, que é a tua atuação muito forte. A gente sabe que você é um cara da cultura, da educação, a gente sabe que as pessoas são multifacetadas, né? O Dere é um cara que nasceu... É muito engraçado isso, porque eu sou muito amigo da galera do Departamento Cultural da Portela, do Rogério Rodrigues, que também é educador, né? Da Dandara. E uma vez eu estava vendo uma live, na época da pandemia ainda sua, eu tinha feito também, participado de uma daquelas lives da Portela Cultural. Eu estava vendo uma live sua e eu fiquei chocado quando eu descobri que o Dere, ele nasceu no mesmo dia do aniversário da Portela, dia 11 de abril. Como é que pode, cara? O cara é portelense e nasce no dia da escola de coração. Cara, eu vou te falar uma coisa, isso é muito ancestral mesmo, sabe? Porque eu nunca tive uma conexão muito forte com as escolas de samba, né? Eu sempre fui um cara do pagode e do pagode 90, né? Daí meu apelido Dere, né? Que as pessoas sempre perguntam. Exatamente, eu gostava muito de pagode 90, sempre fui fã do Soweto, né? Do Belo, então Dere, aí acabou ficando Dere, meu apelido, né? E o meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, né? Então, a minha relação com a família do meu pai era, tipo, férias, ia pra casa da minha avó, um de outro. Mas eu fui criado, como eu falei, no quintal de família, com a família da minha mãe, né? E a família da minha mãe, né? Minha avó, uma parte das minhas tias... Todo mundo salgueirense, porque moraram um tempo no Morro do Salgueiro, né? Tá. Inclusive o ioiô da música era doido pra namorar minha mãe. Tinha essa história isso, até. é mesmo? Quase que eu vejo o ioiô. Que isso? Morava no Morro do Salgueiro. E lá no quintal, todo mundo era Imperatriz, porque é a escola dali. Mas eu nunca tive... Né? E a Imperatriz teve aquele período, né, tricampeã, etc. Então era muito forte aquilo, mas eu nunca tive relação com escola de samba, né? E depois de velho, eu comecei a frequentar mais rodas de samba, mais sambas da antiga, e aí eu ouvi uma música do Candeia, né, que é Pintura Sem Arte, eu fiquei encantado com aquela letra, eu falei, gente, eu nunca ouvi isso na minha vida, o que é isso? E fui buscar, né? E aí que eu falei, essa música é do Candeia. E aí fui ouvir tudo do Candeia. Falei, pô, o Candeia é incrível. E aí, a partir do Candeia, eu cheguei na Portela e me tornei portelense. Depois de velho já, de 20 e poucos anos, que eu tive mais essa relação com as escolas de samba e virei portelense. E depois que eu fui descobrir que meu pai era portelense, da família do meu pai, minha avó também é portelense, meus primos. Família, né? Tava difícil, Exatamente. Então fica uma parada que foi ancestral mesmo, que veio, sei lá. E você foi pelo Candeia que brigou com a Portela. Que brigou com a Portela, né? Pra criar o Grande Quilombo. O Grande Quilombo, né? Pô, importante falar disso. Mas eu puxei esse gancho porque nessa entrevista que você mandar tava um abraço pro Mauro, né? O Mauro foi meu veterano na faculdade de História da UERJ, me convidou pra essa live que você se referiu. Mandar um abraço pra todo mundo, né, do Departamento Cultural da Portela, que faz um trabalho de excelência, né? Pô, inclusive são responsáveis pela Flip Portela, um movimento, né, que foi revolucionário nas festas literárias dentro das escolas de samba. Então, pô, fica um abração aqui pra galera que realmente faz um trabalho de excelência ali, que a gente tem que trazer aqui também pra entrevistar. Né? A Portela Cidadã também é um projeto muito bacana, a Portela Cultural. E eles têm um pré-vestibular lá na Portela Cidadã. Inclusive, a professora de História lá foi minha colega na UERJ, a Ruth. Muitos amigos que passaram por ali, o Yuri, o Espírito Santo, o Luiz Espírito Santo, uma galera importantíssima que atuou ali, que, né, construiu essa trajetória. Mas eu ia chegar até aí porque nessa live, foi uma live que vocês falaram muito sobre direito à moradia, né? Sim. E essa bandeira do direito à moradia, olha que eu lembro disso, isso foi em plena pandemia, hein, cara? Tem tempo. E era
veio muito em função, né, do teu mestrado em planejamento urbano e tal, mas vem muito da tua atuação à frente da Federação das Favelas, né? Vem muito desse debate que é fundamental e que a gente ainda negligencia na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, do que é, né, a importância de militar, de atuar, de falar das favelas, mas que tem grandes complexos, mas que também são favelas com perspectivas e perfis totalmente diferentes, né? O último censo, a gente tem quase 2 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro vivendo em favelas, né? Então a gente tem aí quase 1/4 da população do Rio de Janeiro que não é representada em termos de políticas públicas em espaços, né, fundamentais para a nossa cultura, para a nossa sociabilidade suburbana da cidade como um todo. Sim. Queria saber como é que você chega nesse movimento, como é que é a tua trajetória para se tornar uma pessoa de referência na militância pelo direito à moradia, pela cidade, pelas favelas. Então, quando eu entro na UERJ, né, e também esse foi um dos motivos de eu ter escolhido a UERJ. No meu pré-vestibular, como eu falei, foi quando deu início a essa questão do engajamento, né? E aí uma colega que fez esse pré-vestibular comigo, ela passou um ano antes que eu. Ela foi fazer história na UERJ, só que ela também estava em dúvida, né? E ela foi fazer fisioterapia na FRJ. Nossa Senhora. Aí estava meio em dúvida. E depois ela acabou escolhendo fisioterapia. Mas ela falou para mim o seguinte: Lelê, você tem que ir para a UERJ quando você passar. Né? Ela falou, primeiro porque a UERJ tem bolsa para os cotistas, né? A UERJ tem um monte de gente que nem a gente, favelado, gente que vem da Baixada e tal. Mas, cara, a galera lá do centro acadêmico é excelente, eles fazem um trabalho político incrível, você tem que estar lá, você tem que conhecer e colar com essa galera. E aí eu fiz isso, né? Fui para a UERJ e conheci a galera do centro acadêmico. E na época estavam criando uma organização, né, que era as Brigadas Populares, uma organização nacional de luta por moradia, né, como é o MTST, né, que hoje é bem mais famoso. E aí eu entro nesse processo de criação das Brigadas Populares, consigo lá botar minha assinatura como fundador até, e a luta principal dessa organização era a luta por moradia, né? Então tinha uma ocupação em Belo Horizonte, que era o modelo, vamos dizer assim, que é a ocupação Dandara. Inclusive tem um documentário no YouTube, para quem quiser assistir, se chama Dandara, Enquanto Morar For um Privilégio, Ocupar é um Direito. E a Dandara tinha esse exemplo. Hoje já tem mais de 10 anos, Dandara já é um bairro, já tem ponto de ônibus lá dentro, já está urbanizado e tudo mais. E foi um processo até incrível da Dandara, porque a Dandara era o único bairro de Belo Horizonte que seguia, né, a legislação urbanística nacional e municipal. Então, o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor da Cidade. E foi planejado em parceria com os estudantes de arquitetura da FMG, da PUC, de Minas, etc. Então, eu entro para essa organização. Então, para além do movimento estudantil, né, que eu participei muito ativamente, fui coordenador geral do DCE da UERJ, fui conselheiro universitário, essas coisas de movimento estudantil, mas a gente também tinha essa questão de luta por moradia muito forte. E por isso, a gente estabeleceu uma parceria com a FAFERJ, né? Que é a Federação de Favelas, para quem não conhece, é uma das instituições de favela mais antigas do Brasil, fundada em 1963. Porque tinha uma galera desse nosso grupo que foi do PDT, tal, na época do Brizola, e que tinha... O PDT era muito forte, né, no movimento comunitário, né? Então, essas pessoas trouxeram essa relação nossa com a federação. A gente tem que apoiar a FAFERJ, a gente está aqui dentro da universidade, estamos acessando recursos, estamos acessando um monte de coisa, temos que fortalecer a FAFERJ. Então, a gente estabeleceu uma parceria com a FAFERJ e começamos a acompanhar o trabalho da FAFERJ. E a FAFERJ foi criada em 63 com o lema, né, que era urbanização sim, remoção nunca. Então, a FAFERJ nasce nessa luta por moradia que a gente retoma agora mais contemporaneamente, né? Então a gente estabelece, em 2013 a gente organiza no Rio de Janeiro um encontro nacional de estudantes de história lá na UERJ, né? E que um dos pontos principais do encontro a gente colocou que eram as vivências, que era que levar esses estudantes, e passaram por aí uns 2.000 estudantes do Brasil inteiro, inclusive um ilustre hoje, que é o Djonga, né? Que cursou História lá acho que
Universidade de São João del Rei, se eu não me engano, veio para esse encontro. E aí a gente levou, em parceria com a Fafé, a gente levou os estudantes para conhecer as favelas do Rio de Janeiro. Então a gente foi no Jacarezinho, foi na Rocinho, não lembro todas as favelas que a gente foi, não. Mas cada dia os estudantes iam conhecer uma favela do Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, se aprofundou mais a nossa relação. Depois que eu me formei, não tinha mais as tarefas do movimento estudantil, a gente passou a militar exclusivamente na luta por moradia, né? E aí depois o presidente Rossino convidou a gente para compor a diretoria lá da federação, né? Fala a gente porque era o nosso grupo lá da UERJ, tinha mais pessoas, mas... E aí eu passo a compor lá. E a partir disso a gente organiza várias ocupações no Rio de Janeiro, né? Hoje a gente organiza em torno aí de umas 1.000 famílias, né? Que moram nas ocupações que a gente coordena, né? Então a gente faz essa luta e faz essa luta também nas favelas que já estão consolidadas, porque tem a questão das remoções, tem a questão das áreas de risco, das encostas e tudo mais. Então essa é uma luta que é muito cara para nós e que a gente acabou tendo esse destaque aí nos últimos anos, né? Teve a questão das chuvas também, várias favelas desabaram, ficaram debaixo d'água, etc. Então a gente todo ano é a mesma coisa, teve né? todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, né? O racismo ambiental muito forte, então a gente entrou muito nessa pauta, para além da pauta da segurança pública, claro que toma muito do nosso tempo, todo dia uma chacina, todo dia um massacre, mas essa pauta de urbanização é o que a gente não abandona porque é fundamental. Urbanização e moradia, a Faferj tem se destacado muito e a gente eu particularmente estive de frente coordenando vários desses processos, então acabou que eu ganhei esse destaque aí. Você vê essa pauta assim, de moradia, né, pela sociedade, como é que ela é vista, vocês que defendem essa pauta? Porque essa pauta é importante, não é uma pauta importante assim para classe média, né? Alta classe média, né? Como é que vocês são vistos? Da pior forma possível, né? É o que eu acho que, inclusive, a candidatura do Guilherme Boulos, né? Primeira presidência em 2018 e agora para a Prefeitura de São Paulo, mostra isso muito bem, né? Os vagabundos, os invasores e tudo mais, né? Mas o movimento social, ele não invade a casa de ninguém, né? A gente vê quem toma a casa dos outros são os bancos, né? Isso aí a gente sempre fala. Enquanto os bancos ninguém fica, né? Exatamente. Mas a pauta de moradia, ela é muito sensível, porque principalmente, a gente estava falando aqui do governo, né, da extrema-direita, né? Além da pandemia, a gente teve uma crise econômica muito forte, as pessoas empobreceram, né? A gente saiu do pleno emprego, não teve mais aumento real do salário mínimo. Então, muitas famílias, no final do mês, têm que escolher ou paga aluguel ou bota comida na mesa. Isso é uma realidade de muitas famílias, né? Então, é uma pauta muito sensível, mas mesmo assim, as pessoas não enxergam a luta por moradia dessa perspectiva, né? Porque a gente tem uma questão muito forte, que é a questão da propriedade, né? Então, isso é algo ideológico e muito presente na cabeça das pessoas. Então, quando fala em movimento de moradia, a pessoa pensa em ocupação, é uma visão muito preconceituosa, né? Quando, na verdade, o movimento social está garantindo que as pessoas tenham um teto. Vamos fazer um movimento de estudantes. Os estudantes têm uma contrapartida que, de repente, meu filho possa precisar, né, desse colégio. Mas a moradia, não. A moradia, eu já tenho a moradia. Então, exatamente. Para mim, não é interessante. Exatamente. Pauta, né? Agora é impressionante porque essa luta histórica, ela já evidencia como a gente vive uma sociedade de classe, como a gente vive a manutenção de uma estrutura patriarcal, né, onde o direito à propriedade privada fala mais alto que o direito pétreo à moradia. É um direito constitucional. Todo mundo tem que ter direito à moradia. Exatamente. Assegurada pelo Estado. E a gente tem, né, uma série de prédios aí que são públicos e que, às vezes, ou até privados, que não têm a função social da moradia e que você não pode ocupar porque aquilo ali é um bando de vagabundo. Mas a Constituição ela diz claramente, como é que pode? Né? Não, e tem um detalhe, a maioria dos imóveis ocupados pelos movimentos sociais de moradia, na verdade são imóveis que estão com dívidas maiores do que o próprio valor do imóvel. Dívida de IPTU, dívida de água, dívida de energia elétrica. Pô, se algum de nós parar de pagar IPTU, veja o que acontece, né? Mas esses grandes proprietários não, porque, na verdade, né, os juízes ou a classe política também são proprietários como esse e fazem vista grossa. Então, na verdade, o movimento social está cumprindo uma função social. Quer dizer para o governo,
ó, isso aqui tem que ser desapropriado, porque... Ou então você cobra dívida. E tem um caso que é pior. Muitos desses imóveis, os supostos proprietários não conseguem comprovar que são proprietários desses imóveis. Não tem a documentação correta. Várias ocupações nossas nós ganhamos na justiça, porque é isso, a pessoa que se coloca como proprietária não consegue comprovar que aquele imóvel é de propriedade dela. Então, ou seja, na verdade, foram eles que ocuparam. Eles que ocuparam ali, que a família ocupou lá atrás e foi passando, né, hereditariamente de um para o outro. Né? Então, o movimento social, ele faz esse apontamento. Fala, ó, esse aqui não consegue comprovar que é dele, esse aqui consegue, mas tá cheio de dívida, então você tem que ser desapropriado para transformar. E aqui na cidade do Rio de Janeiro tem a lei já que imóvel abandonado mais de 5 anos tem que ser desapropriado para ser transformado em moradia de interesse social. Mas na Constituição já tem também, na Constituição. Sim, a Constituição ela garante o direito à moradia, né? Mas essa lei, vamos dizer que é uma regulamentação. O que é garantir o direito à moradia na cidade do Rio? O imóvel abandonado há mais de 5 anos, ele tem que ser... Você também não sabe que é uma pauta sensível também, porque o direito à moradia, ela também garante uma certa segurança também para as pessoas. Essa classe média, né? Essa classe social alta, que se você não der o mínimo, né, para as pessoas sobreviverem, também você está bancando uma violência, né? Porque não tem como. Existe um apagamento histórico dessa questão, porque é muito incoerente. Você viu um discurso muito duro que é feito por parte de grupos reacionários, conservadores da sociedade. Não, a gente paga para eles morarem, né? Mas falta luz aqui porque eles roubam a luz na favela. Agora o cara não para pensar que, no mínimo, desde 1893, quando o prefeito Barata Ribeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mandou demolir os cortiços, as habitações populares da cidade, e não deu a menor condição da galera, né, ter onde ficar, e a galera sobe o Morro do Livramento, né, o Morro da Providência, desde a Guerra de Canudos, 1897, onde o poder público, né, precisava chegar com uma providência para resolver o problema e não resolveu, desde do período todo pós-abolição, onde você tem um processo que não tem menor política de compensação histórica por mais de 300 anos de exploração do trabalho. Então, nesse ponto, ninguém questiona, né? Não, você não tem não. E o fato da gente viver numa sociedade onde todo mundo, né, deve ter acesso às condições básicas de saúde que você está falando, né? A gente vivenciou a pandemia aí e a gente fala da questão do isolamento, do afastamento social. E como é que você vai falar isso em áreas onde você tem uma concentração? Mas o mais engraçado é que eles pegavam esse discurso para falar que tinha que voltar tudo. Pegava o discurso para assim... na favela não tem como se proteger. Então vamos todo mundo voltar, entendeu? Não. É por isso que a importância da história, né? Tivemos a fala do governador lá do Sul, né? Que é para doações. Porque senão o comércio... O que foi aquilo? Mas aí o processo histórico explica, porque você não resolveu um problema lá atrás, vai acarretando e torna o que é hoje, cara. É um processo histórico que não foi resolvido. Mas é importante também ler o processo da história das favelas pelo lado dos moradores que fizeram uma luta fundamental para conseguir criar uma rede potente de reivindicação. Gente, não precisa ir muito longe, não. A gente está... O Derê já citou a CUFA aqui hoje. A CUFA está sendo uma referência, inclusive, na captação de recursos, de materiais para dar assistência à galera do Sul, né? Como é historicamente importantíssima, né? Ali embaixo do viaduto para mobilizar culturalmente a nossa sociedade. E é importante que se fale, pegando o exemplo da própria Faferj, que essa luta foi muito importante, essa mobilização, porque durante a década de 60, não só a ditadura militar, mas a política de remoções que vinha com a Fundação Leão 13, que vinha, né, com muita força desde os anos 50, tinha como único objetivo atender os interesses do capital especulativo. Tirar a galera lá, né, da Lagoa para poder criar o Corte Cantagalo, tirar a galera lá do vulgo Sacopan, né, Sacopenapan, para criar uma cidade para elite. O Morro do Pinto, que é o que vai dar origem ao Leblon, a Gávea. Então a gente está falando aqui de interesses econômicos que são muito fortes ainda na cidade. Eu até brinquei uma vez, né, numa audiência pública na Câmara Municipal, né, tava discutindo essa questão de moradia, de área de risco e tudo mais. Até brinquei, não, ironizou. Eu falei até bem duro, né? Mas eu falei,
não existe área de risco no Brasil, né? Existe área de rico e área de pobre. Porque os lugares onde eram apontados como área de risco, né? Depois que os pobres, que os pretos foram removidos, virou tudo área de rico, né? Então, é a mesma coisa que querem fazer até hoje com o Horto, né? Que processo de resistência é muito forte, mas é no centro, na zona sul, os espaços... Não é nem engraçado, não, né? Como é que se criou, né? O Leblon, aquela gente toda milionária ali. Né? Por que os pobres não estavam ali? Tudo ocupação ali. Não, historicamente estavam, né? Mas porque foram expulsos dali. É isso que eu tô falando. Cadê Então, eles? E a sua luta, quando você... Como é que vocês conseguem enfrentar, principalmente recursos públicos? Vocês conseguem? É uma militância que... Como é que é? A gente... O movimento social cria suas estratégias, né? Igual a gente estava falando aqui da criatividade, né? Das crianças na rua, suburbana, para criar suas brincadeiras. E o movimento social também tem suas estratégias. A gente tem rede de apoio, né? A gente não... Como eu falei, a gente não ocupa qualquer imóvel, qualquer terreno. Tem todo um estudo anterior sobre a propriedade daquele terreno, se é público, se é privado, se tem dívida, se não tem. Então, não é qualquer lugar que a gente chega, né? Tem toda uma organização. E tem uma rede de apoio, né, jurídica, que nos apoia. Tem o Najup, que é o núcleo Luiz Amarim, lá da FRJ, da professora Mariana Trota, que apoia movimentos sociais. Tem o núcleo de terras e habitação, que foi uma grande vitória do movimento social, né? Ter um núcleo de terras e habitação dentro da Defensoria Pública para defender nesses casos, né? Que foi uma reivindicação do movimento social. Então, a gente tem toda uma rede e uma estratégia para atuar, né? Até do ponto de vista da visibilidade, a gente já sabe qual é o jornalista que vai dar, qual que não vai dar. Então, tudo isso faz parte da estratégia até brinca no movimento que ocupar é fácil, né? O difícil depois é ficar, né? E aí, para ficar, tem que ter toda essa estratégia de se manter e de acionar essa rede para que a gente possa, né? Mas é isso. Tivemos algumas ameaças por aí, né? Infelizmente, né? Cara, eu vou aproveitar aqui, dar uma pausa aqui para pedir até pro Guilherme pegar uma cerveja pra gente, que a gente vai falar agora de uma coisa importante, porque o Derê, ele não é só, né, um educador, mas ele é um educador preto, favelado, suburbano, e é importante que se fale disso. Obrigado, né? Valeu, irmão. E é importante que se fale disso para dizer claramente que a gente precisa fazer essa disputa acontecer. Sim. E essa disputa tem que chegar no campo da representatividade política. Né? A gente ainda fala de instituições, sejam elas no Poder Legislativo, Executivo ou no Judiciário, que fica óbvio isso, onde a gente ainda não tem figuras, né, da representatividade negra nesse movimento. Tá? Então, eu acho importantíssimo trazer esse debate aqui. E você que está assistindo o Papo de Subúrbio, cara, não esqueça que a pauta política é um elemento importantíssimo aqui. A gente já teve com vários parlamentares aqui, a gente já teve com a Elika Takimoto, a gente já teve com a Thaís Ferreira, a gente já teve com uma série de políticos progressistas que reivindicam e trazem essa questão da importância da representatividade, sobretudo da representatividade negra no movimento político. Então, você que está assistindo, né, não deixe de também ir lá nos nossos episódios anteriores, né, Tom? E fazer dar essa moral, curtir. E não esquece de se inscrever no nosso canal, que é importantíssimo pra gente, tá? Continuar esse trabalho lindo. Seguir esse debate aqui. Eu já tô inscrito, hein? Opa, maravilhoso. Perto que você quiser. No computador da pessoa, ela faz o que quiser. Celular. Mas voltando nisso aqui, eu quero entrar nesse aspecto, porque eu acho que é um aspecto que não tem como não estar na tua militância, você deixa isso bem claro, né? A importância de corpos negros ocuparem espaços políticos. Ainda mais numa cidade onde a gente vivenciou, né? Vivencia uma necropolítica, que inclusive vitimou uma parlamentar negra, né, da Maré, importantíssima para a cidade do Rio de Janeiro, para o cenário político nacional. Então eu queria ouvir um pouco você, tua experiência dele, com relação a essa questão da representatividade política. E você vê que, pelo que tem se encaminhado a elucidação, né, do feminicídio político da Marielle, e usa esse termo, que foi um termo cunhado pela minha amiga Renata Souza, deputada estadual, na pesquisa de pós-doutorado dela, que é a questão da moradia, né? Da terra, do território, né? E o pessoal do MST fala que a luta de todas as mães, a mãe de todas as lutas é a luta pela terra, né? E a Marielle lutou muito, né, contra as milícias
para defender a moradia digna, contra a especulação imobiliária, etc. É verdade. Então, cara, a representatividade ela é fundamental, né? Como eu falei aqui anteriormente, né, a gente vê hoje uma Aniele Franco, um Silvio Almeida, né, uma Sônia Guajajara, né, uma Erika Hilton, a Renata Souza, a própria Marielle. Então, são figuras que, claro, sem esquecer as pessoas que abriram as portas, né? O Paulo Paim, Benedita da Silva, né? Que são nossos griots aí da política. Abdias Nascimento, Sim, que é uma das minhas maiores referências, né? Mas a gente vê a importância de ter figuras, né? A gente vê aqui no Rio de Janeiro, você citou a Thais Ferreira, eu falei aqui da Renata Souza, durante a pandemia a gente teve a Fiocruz recebendo 20 milhões da Assembleia Legislativa para o combate à Covid nas favelas do Rio de Janeiro, né? Isso não é à toa, isso é porque tem uma parlamentar lá, uma mulher preta cria de favela, que sabe, que sente as mesmas dores, né? Então, é fundamental, gente que vem da onde a gente vem, gente que é como nós somos, estarem nesses espaços de poder, né? A gente vê que muda, tem muita diferença. Tem muita diferença as ações legislativas e parlamentares de mulheres negras, de homens negros, de pessoas LGBTs, do que é a política tradicional. A gente vê a diferença. A gente entra na Assembleia Legislativa, por exemplo, numa sexta-feira, vê alguém de branco, já sabe que é de um mandato de uma dessas pessoas, porque está ali uma religiosidade. São as pessoas pretas que estão andando ali. Então, não é só o parlamentar, é a assessoria, as referências. Então, tudo isso é fundamental. Então, a gente vê que as principais políticas que a gente tem para a classe trabalhadora vem de quem está lá e que veio da classe trabalhadora, né? Então, só um Lula poderia pensar num Bolsa Família, né? Então, não é à toa, né? Então, essa questão da representatividade política é fundamental, Eu acho tão triste, porque, tipo, você demora tanto para escolher alguém para colocar lá, né? Tipo, a Marielle eu escolhi a dedo, né? Eu fiquei, quem eu vou votar dessa vez? E aí, Marielle Franco foi uma que eu escolhi a dedo. Eu falei, não, eu quero essa mulher, e ela estava me representando. E quando você mata ela, você está roubando meu voto. Além de tudo, está roubando meu voto, porque era ela que eu queria lá. Eu votei nela, entendeu? Então você se sente até... Eu me senti mal mesmo, sabe? Não só por tudo que aconteceu, que foi uma coisa horrorosa, mas assim, eles estão roubando até o nosso pensamento, né? Tá matando a democracia, literalmente, né? E falar disso num ano em que a gente tem que rememorar, né, os 60 anos do golpe militar... É falar que que ainda existe, né, tribunal de inquisição, que ainda existe, né, ações inquisitoriais, grupo de chacina, que ainda existe assassinato político, que ainda existe terrorismo de forma latente com uma representante do poder legislativo. Imagino que não acontece em espaços periféricos, em espaços onde, né, a gente não tem o holofote da mídia, não tem... Então a gente está falando também de um ano em que a gente tem que rememorar 30 anos do massacre, né, de Vigário Geral, do próprio massacre da Cinelândia. E a gente está falando de quem está morrendo nisso aí. Né? É a população. Se você pode fazer alguma coisa, eu sempre falo, faça, porque eu passei por uma situação, eu não vou dizer o nome do estabelecimento, mas eu vi que tinham 2 garotos negros, né, que tinha pego alguma coisa no mercado. E aí eu vi que eles estavam levando pro canto. Eu falei, opa... Peraí, que eu tava com as crianças, peguei as crianças, peguei meu celular, tava tão nervosa que eu nem consegui filmar, na verdade, né? Mas eu falei, opa, tô filmando, hein? Aí o cara veio, é bandido, leva pra tua casa. Eu falei, o que você falou? Eu falei, o que você falou? Eu falei assim, não, o único criminoso que eu vi aqui foi você, batendo nele, dando na cara dele. Isso é crime de tortura. Você segura a mão pra trás e você dá na cara dele, isso é crime de tortura. O criminoso aqui é você. O que tá no meu celular é o seu crime. Você é criminoso. Ele eu não vi, mas você eu vi. É isso, né? E isso é muito naturalizado, né? A gente vê muito isso quando a gente chega em alguma favela depois que tem uma chacina dessas, e os relatos são os piores possíveis, né? Porque isso não entra na perícia, né? Tortura, execução, a faca, nada disso entra. Mas falou da questão da ditadura, né? A Faferj está numa luta agora por reparação, né? A Faferj, no ano passado, a Faferj
completou 60 anos, né, de existência, e esse ano 60 anos da ditadura. Então a gente fez até uma exposição lá na UERJ, né, contando um pouco da história da Faferj de 60 anos, e nós também entramos com um pedido de reparação oficial, né? A Faferj foi a primeira instituição a entrar com esse pedido com o apoio da Defensoria Pública da União, né? Legal. A gente tá pedindo que o Estado brasileiro reconheça, né, a perseguição aos dirigentes da Faferj, né, e faça um pedido formal de desculpas, né, e estamos pedindo a reparação, Isso que na é verdade, importante, que na verdade é uma indicação de vários pontos que a Faferj entende como importante. Então, o fortalecimento da Secretaria Nacional de Periferias, né, a questão das câmeras corporais, que agora, essa semana, a gente conseguiu uma vitória importante, né, da portaria do governo federal. A isso. Fica Não, evidente que tem uma prática exatamente, porque a câmera corporal, se for pensar do ponto de vista da direita, ela protege também os bons policiais. Ué, o cara que quer trabalhar direito, que não quer fazer execução, que não quer pegar propina, ele tem que ser a favor, tem que defender a câmera, que a câmera protege ele, claro, né? Então a gente pediu isso, a gente pediu a perícia independente, porque, como eu falei, né, é muito discrepante o que a gente vê no resultado das perícias do que o que a gente ouve de relatos quando a gente chega numa favela após uma chacina, a questão do helicóptero como plataforma de tiro, que já é uma legislação internacional que o Rio de Janeiro não cumpre, né? Lá na guerra da Ucrânia, a Rússia não pode atirar de cima de um helicóptero em área civil, e aqui nas favelas do Rio de Janeiro isso é permitido a todo momento, né? Em espaço onde tem uma série de colégios, inclusive lá na Maré acontecia isso direto. Exatamente. Dando aula lá e... Eu dava aula naquele Exatamente. Nós tínhamos que descer do ônibus, ir pelo muro, num cantinho, ligar para abrir o portão para sair correndo. Eu falei, gente, que vida é essa? É interessante que ele falou que a Faferj foi criada em 1963. E Isso. logo em seguida veio o golpe, né? Em 65, Então, em 65 a Faferj foi colocada na ilegalidade como organização terrorista. olha, Terrorismo. A Lei de Segurança Nacional já tinha... Né? E você vê que a abertura dos arquivos do DOPS foi em 94. Então são 30 anos também da abertura. E você vê a quantidade de lideranças comunitárias que foram presas, torturadas, é absurdo. Sim. Né? Até porque, historicamente, se legitimava, os militares legitimavam isso, dizendo que as favelas eram um braço do Partido Comunista. Porque desde os anos 30, 40, de fato, o Partido Comunista atuava organicamente na maior parte das comunidades do Rio de Janeiro. Grande parte do movimento, né, que ajudou a organizar associações de moradores, inicialmente, tinha uma atuação forte da militância do Partido Comunista, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a ditadura militar usava esse elemento. Jacarés era conhecido como a Moscou das favelas, né? Que tinha a atuação do Partido Comunista. E o que a gente também descobriu nessas pesquisas, com muito apoio do Lucas Pedretti, historiador, né, que é hoje uma das principais referências nesse tema da ditadura, que muitas das práticas, né, e ele acabou de lançar um livro agora que ele fala sobre isso, das práticas de tortura, né, os agentes da ditadura aprenderam na atuação nas favelas, né? E a partir da atuação nas favelas, eles faziam isso já com os favelados e levaram isso para a prática durante a ditadura com os presos políticos da ditadura, né? Então, é algo que tá tudo interligado, né? E essa questão da representatividade é isso, né? A Marielle, ela acho que é um grande farol, né, para todos nós, e esse feminicídio político, ele tem um potencial muito grande, né? E não só a Marielle, a gente vê a juíza que foi assassinada também com as armas do Estado, né? Fora da capital, onde também a gente tem menos holofote o tempo inteiro, vereadores são assassinados na Baixada Fluminense, no Norte Fluminense. Assim, minha amiga fala que Magé é horrível. A gente tem que falar muito disso, até porque a gente está vendo um ano de eleições municipais. Sim. E a gente precisa se articular, né? A gente tem que ter um entendimento, que também é um entendimento que não nos foi possibilitado pela falta de educação política, né? Essa ideia de que a gente tem que ter um representante do executivo e que esse representante do executivo não deve ter uma força, né, nas câmaras, no poder legislativo. A gente precisa eleger, né, de forma representativa, de forma, né, distributiva, forças progressistas que defendam pautas, né, de inclusão, né, de combate a discriminações. A gente tem que ter, se a gente não tem nas casas legislativas, né, a representatividade da maioria da população,
A gente tem que lembrar que a gente vive num país onde a maioria é formada por mulheres e mulheres pretas, né? E cadê essas mulheres no cenário político? É importantíssimo que elas estejam ali em evidência. A gente está falando, né, de 56% da população brasileira que tem que estar representada, né? E que nas comunidades, no caso do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, esse número ainda aumenta, E tá segundo... faltando no STF, hein, gente? O Movimento Negro lançou a campanha, né, para uma mulher negra no STF, né? Infelizmente, o presidente Lula escolheu o Zanin, que não tem se mostrado um bom ministro, né? Mas acho que a luta continua, né? A gente tem conseguido ocupar alguns espaços em outros tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, né? Acho que aos poucos a gente vai criando essa ideia e eu acho que é fundamental, né? A gente está sempre pressionando e lutando, porque nada que a gente conquistou até hoje veio de graça, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar se organizando, continuar lutando. E essa questão do poder legislativo, ele é fundamental. E essa questão da despolitização, né? Porque, na verdade, a despolitização é um projeto político, né? Sim. Porque afasta as pessoas, afasta a classe trabalhadora da política, né? E quando a gente se afasta, a gente deixa para eles, né? Então, acho que é fundamental que a gente esteja envolvido cada vez mais. Eu não gosto de política, então não pode falar que tá ganhando mal, não pode falar que nada tá caro. Você tem que ficar quieto, você tem que aceitar. Vai ser governado por quem gosta. Eu não quero ouvir que você tá caro. Não tá caro pra você, não. Tá normal. Não é verdade? Eu tô. Papo bom é ruim, porque vai chegando no final, a gente não sabe como fechar, tem muita coisa pra falar, mas a gente também não pode explorar o homem o dia inteiro, que fica chato pra gente aqui. Mas a gente me convida de novo que eu volto outro dia. Mole. A gente tá caminhando aqui pro final, Deri, mas antes de terminar, eu ainda queria trazer mais alguns pontos que eu acho que é importante, e queria te ouvir antes da gente fechar também, sobre a questão cultural, né? Eu sei que você é um grande defensor das pautas da cultura, da educação. E a gente às vezes esquece que cultura não é só promoção de show, né? A gente esquece que cultura e educação têm que andar juntos, integrados, sobretudo nos espaços periféricos, onde a gente durante muito tempo negligenciou esse investimento ali, né? Você falou ali da Barreira do Vasco. Eu lembro quando a gente fez uma ocupação ali do Viradão Cultural Suburbano, acho que foi 2022, agora eu não lembro de cabeça, como a gente foi abraçado pela comunidade ali. E como foi interessante ocupar aquela praça ali e ver a galera, né, chegando, se manifestando. Então, é muito importante que a gente tenha com investimentos mínimos, porque o Viradão levou para ali o quê? Né, um pouco de publicidade, um equipamento de som, montou um mini palco ali e as bandas, a galera que se apresentou era todo mundo do espaço comunitário, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha políticas públicas voltadas para a questão da integração cada vez mais da educação e da cultura. E eu queria te ouvir com relação a isso, porque assim, a gente tem equipamentos culturais importantíssimos, né, na cidade do Rio de Janeiro que estão, de certa forma, aí, precisando de verba para se manter, para sustentar. A gente viu durante muito tempo o processo crítico das lonas culturais, que agora conseguiram, né, estão conseguindo se restabelecer, mas que viveram durante muito tempo a míngua de investimentos. Então eu queria te perguntar, Deri, como é que você vê a necessidade como plataforma política mesmo, de investimento no campo da educação, da cultura, de forma mais integrada, e até dos esportes, que é uma área que você também atua? Acho que é fundamental, né? Acho que tem um grande exemplo, né? Um case de sucesso, para usar a linguagem dos liberais, que é o Sambódromo, né, Sim. cara? Temos que falar aí do Darcy Ribeiro, do Brizola, do Niemeyer, né? O que é o Sambódromo? O Sambódromo era a maior escola do Rio de Janeiro, que funciona durante o ano e que, durante o período, empresta para o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval. Né? Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, né? Quando a gente criou o Só Cria lá, na Rocinha, antes era só o Só Cria. Hoje já tem o Só Cria, a gente tem uma escola de MCs, junto com os funkeiros da antiga, o MC Galo, o Judão Daraí, né? Porque na FAFERJ a gente ajudou a fundar a Associação Cultural Relíquias do Funk, né? Com esses funkeiros da antiga, né? Então agora já tem educação e cultura junto. Então quando tem a atividade do Só Cria, tem a apresentação da escola de MCs. A escola de MCs não é só pro moleque aprender a cantar, né? Até porque nem todo mundo vai ser cantor, mas ele aprende sobre a história do funk, sobre a cultura negra. Então, tá tudo integrado. E agora a gente criou o Só Cria Futebol, que vai ser lançado aí agora, recentemente, lá na Pavuna. Então, a gente precisa, de alguma maneira, também encantar a juventude, né?
E a cultura ela é fundamental para isso. A gente tem hoje as escolas cada vez mais precarizadas, com a educação bancária, né, como diria o Paulo Freire, é extremamente conteudista, e principalmente depois da pandemia, o interesse pela escola cai cada vez mais vertiginosamente. A gente precisa fazer essa integração para que os estudantes possam, né? Mas a gente passou por um governo que uma das primeiras ações foi acabar com o Ministério da Cultura, né? Eu falo isso porque em 2022 eu fui candidato a deputado federal, né? E eu fui o único que foi pro programa de televisão defender a volta do Ministério da Cultura. Quando passou, tinha 7 segundos, né? 7 ou 9 segundos. Não, mas eu falava, a minha fala era... Pela volta do Ministério da Cultura em defesa do funk, samba, carnaval, hip hop, Dere Gomes 5007. 7 segundos. Deu tudo. Aí só falou isso, depois foram pesquisar lá, falou... Então é fundamental, e principalmente quem está fazendo... Eu falo sempre quem está fazendo cultura na rua, né? Tem uma dificuldade, porque se ela na cultural está precarizada, imagina o cara que está fazendo uma roda de hip hop, sei lá, no Viaduto de Madureira, como meus amigos da Batalha Marginal, toda segunda-feira. E os caras fazem isso há 13 anos, toda segunda-feira eles estão lá, com a roda cultural deles lá, fazendo hip hop. As próprias rodas de samba que, né, pensa Rio de Janeiro, né, a cidade do samba, do carnaval e tudo mais, e a gente não tem, né, um investimento nas rodas de samba de rua, né? No carnaval a gente tem... no carnaval da Sapucaí. Investimento concentrado, né? Ainda. Concentrado, a gente não tem. Intendente, carnaval é intendente, carnaval são os blocos afro, carnaval são os bate-bola. Todas as bate-bola. Né? Então, tudo uma cultura que é negligenciado, né? Então, acho óbvio que o Carnaval da Sapucaí tem que ter grande investimento, porque movimenta muita coisa e tem uma dimensão cultural fundamental para a nossa cidade e para o país, mas a gente precisa de investimento em quem está fazendo cultura na rua. A gente precisa retomar as zonas culturais com mais força, e acho que foi um acerto, né, a gente ter a Margarete Menezes como ministra, e acho que o Ministério da Cultura tem uma contribuição muito importante para dar, né? Mas eu acho que também os municípios precisam ter esse olhar atento, né? Pensar que esse ano vai girar em torno do debate das cidades, né? Pra gente ter direito à cidade, pra gente construir cidades cada vez mais democráticas, mais sustentáveis, a gente precisa ter um investimento de cultura, né? E precisa aliar isso ao processo de educação e esporte. Então, acho que são as 3 pastas ali que estão sempre interligadas e uma ajuda a outra. Então, a gente tem as escolas de samba do subúrbio, né? Que tem as suas quadras também numa situação muito precária, que poderiam ter um investimento ali de reforma dessas quadras para que elas possam ser abertas para atividades culturais nos bairros, né? Sei lá, né? A gente falou aqui do Granês Quilombo, tem a tradição, tem várias escolas que poderiam estar abertos. Os próprios clubes de futebol do subúrbio, né? De alguma maneira, estão espalhados aí pelo subúrbio, em bairros que têm poucas atividades culturais. Então, também poderia ter um investimento público ali com uma contrapartida de abrir aquela estrutura para que o bairro possa utilizar, né? Que era a ideia inicial dos próprios CIEPs, né? De você ter a escola de segunda a sexta, final de semana que ela está aberta para a comunidade. A piscina, a quadra. Então, acho que tem muitas ideias e muitos aparelhos já prontos, né, para serem utilizados, né? Acho que falta uma visão estratégica e principalmente o investimento. Pô, maravilha, cara. Olha, muito bom ouvir Dere, trocar com você, irmão. Muito bom saber que a gente está gravando, né, depois no final de semana que o Vini Júnior, né, nossa cria importante periférica aqui, né, consagrou em meio a uma Espanha racista, né? Que durante muito tempo tiveram. Bola de ouro aí. Esperamos que os racistas tenham se arrependido e que se arrependam sempre, né? Ele deu uma resposta. Ele deu uma resposta bonita, né? Importante, fundamental. Tom, meu amigo, você quer trazer alguma última pergunta para o nosso amigo Dere? Tom é o homem que manda nos comandos aqui. Essa presença maravilhosa aqui. Eu só achei uma cabeça esquisita.
Nada, camisa ele do tá com a camisa Mengão, do lindona, Mengão, rapaz. gente. Nada contra, mas Você achou o nome dele? Também não gostei, não. Mas não vou falar muito mal, porque ele tá ali, vai cortar. Vai. Vai cortar minha fala, vai. Ele é Se o mete homem. muito coisa aqui na cara. Vai baralhar. Ele é o cara que põe as coisas no ar, o diretor. Galera, Tá razoável, tá razoável. estamos fechando aqui em alto astral, como foi todo o nosso papo aqui. Você que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever, de mandar para todo mundo, de seguir as redes do Derê. Derê, qual é a melhor rede para te seguir, cara? Como é que Bom, a galera que quer te seguir aí faz? Estamos em todas as redes sociais, né? Mas principalmente no Instagram, com @DereGomesRio. Derê Gomes Rio. Gomes Rio. E também as redes da Faferj, a Faferj Oficial, tá no Instagram e tá no Twitter também. Ó, vamos botar aqui embaixo para você que tá seguindo. Não deixe de compartilhar, de dar o like, de seguir a galera e de fortalecer o trabalho e a militância suburbana. Valeu, gente. Vamos dar aquele Obrigado, salve Alma. final, que isso aqui foi bom Foi. demais, hein? Pô, e vamos esperar o Derê aqui de Obrigada, novo, porque tem Derê. mais Vamos papo que aí, vamos, né? Não? Tem muita coisa pra dizer. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!